E o que foi aquela última praga? Foi morte. That's the last plague that hit the Pentecostal church. This spiritual death. Essa é a última praga que atinge a igreja pentecostal. É a morte espiritual. Ela está morta. That's in the name of the Lord. Isso é no nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta. Every place you repent, she rejects it. Ele lhe deu o tempo para que se arrependesse e ela rejeitou isso. Now she's dead. Agora ela está morta. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em Filemão, capítulo 1. Bom, Filemão está aí perto de Hebreus. Estas cartas, talvez pequenas, elas têm que sempre ser mostrada o que tem perto. É como uma cidade pequena, mas é perto de qual? Aí você fala uma maior. Então, Filemão, perto de quem? Dos hebreus, né? Era Paulo escrevendo a Timóteo, era Paulo escrevendo a Filemão, Paulo escrevendo a Tito, Paulo escrevendo aos hebreus e assim por diante. O capítulo 1, verso 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Criador, estamos aqui agradecendo ao Senhor pela vida, porque se vivemos a um que deu a vida por nós e dá vida para vivermos naturalmente e espiritualmente. Estamos agradecidos por sua palavra. Fale conosco. Ajuda-me a ajudar o seu povo naquilo que eles têm necessidade, para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar. Um prisioneiro. Bem, o que é um prisioneiro? Todo mundo sabe. É um homem privado
da liberdade. Não tem liberdade. Este é o prisioneiro. Então nós temos que ir pensando, quando a gente é prisioneiro do mundo, a gente não tem liberdade para as coisas de Deus. Quando você é um prisioneiro de Deus, não tem liberdade para as coisas do mundo. Você é um prisioneiro do Espírito, não tem liberdade para as coisas da carne. É um prisioneiro da carne, não tem liberdade para as coisas do Espírito. Se você é um prisioneiro do céu, não tem liberdade para as coisas da terra. Se é um prisioneiro da terra, não tem liberdade para conhecer as coisas do céu. Sempre é preso, como um cárcere privado. É ali. O homem aprisionado também em ocasião de guerra. Está pensando nisso, porque sempre tem uma guerra e a guerra aponta para, as trombetas apontam para a guerra. Está aí no primeiro selo 68. As trombetas significam política e guerra. E quando houve a Segunda Guerra Mundial, ninguém sabia que estavam ali soando as trombetas. As trombetas soaram no sexto selo, exatamente aquele espaço de tempo que a Segunda Guerra Mundial estava em ação por toda parte. É bom a gente pensar nisso, né? Por falar em guerra, que você é um prisioneiro e muitas vezes é aprisionado por causa de uma guerra e é um preso por causa de uma guerra, por causa de uma trombeta. E ao soar também a trombeta do sétimo anjo, houve uma guerra. É isso aí. É uma guerra também, porque é um distúrbio religioso, certo? Um selo é um distúrbio religioso. Ele representa uma guerra também, porque tem uma trombeta junto, que é a trombeta do sétimo anjo. As vidas, ou a vida deveria ter um grande significado para as pessoas. A liberdade ter grande significado. Mas você sabe que o casamento é uma prisão. Não pensei em falar nisso, mas vai chegando na hora, né? O casamento é uma prisão. Se a moça, o rapaz não quer viver preso, não casa. Porque o casamento é uma prisão. Agora, contudo ser uma prisão, ninguém quer ficar sem esse cárcere. Querem se aprisionar. Depois que está dentro do cárcere, ele fica lamentando. Por que fiz isso? Quer dizer, por que casei? Dentro de um cárcere. A moça solteira, ela tem o tempo para Deus. A Bíblia diz que ela tem tempo para o Senhor. O rapaz tem tempo para o Senhor quando é solteiro. Quando casa, já não é mais o tempo para o Senhor. Aí vai cuidar das coisas do mundo. Paulo que fala isso. Para alegrar o cônjuge. Zé já começou a ser prisioneiro da carne. Porque, ainda que não quer, mas tem que ser preso. Tem que ser preso. Casou, tem que ser preso daquela mulher, tem que ser a presa daquele homem. O resto da vida, até que a morte separa, é a Bíblia. Mas o mundo muitas vezes não vai até que a morte separe. Até aparecer um mais bonitinho, uma mais engraçadinha. Ali termina. Não é até que a morte separe. Mas vamos pensar nisso daqui, que não quero levar muito para o lado do casamento, não.
O casamento é distúrbio e guerra junto. Como tem o prazer, também tem o outro lado. Tem o lado prazeroso, tem o lado que é quando vai tudo bem, está tudo bem, você está vivendo bem. Mas quando está mal também é uma guerra. É um distúrbio dentro daquela casa. Ninguém entende ninguém. É uma guerra dentro de casa. Parece que é um contra o outro. Que a guerra é um contra o outro. E dentro do lar é o marido contra a mulher contra o marido. E assim por diante. Então tem hora que o lar se torna um lugar um campo de batalha. É um distúrbio e uma guerra. Mas vamos pensar em uma guerra, em ser preso porque houve uma guerra. Ocasião de uma guerra, de uma trombeta que soou. Se não tivesse soado a trombeta do sétimo anjo, não teríamos a guerra espiritual que estamos tendo. Quero que vocês guardem bem. Irmão Branham aplica isso, mostrando trombetas para guerra física mesmo. Não é espiritual, não. As trombetas do Apocalipse, por isso falta uma trombeta, que é a sétima trombeta, para completar o sexto selo na tribulação. E quando soar a sétima trombeta, que é a trombeta de Moisés e Elias, porque eles tocam sua trombeta, não suas trombetas, mas é uma trombeta só que falta, que é a sétima trombeta. Então você sabe que ali está uma guerra outra vez. Praticamente, a segunda e a terceira guerra, ela tem a ver com o judaísmo. Mistura os gentios, mas tem a ver, porque se a segunda guerra, ela teve a ver com os judeus, porque foram os selos que foram abertos, então houve um distúrbio religioso e houve também as trombetas, que foram os 4 homens escolhidos, chamados na Bíblia de anjos. Você não pensa que tem só anjo, tem anjo aí que é casamenteiro. Tem gente que fala bem de uma pessoa para você e você vai na conversa dela como se ela fosse um anjo. Você tem que ter experiência. Você não pode casar porque fulana disse coisas boas de alguém para você. Porque depois, quando você for ver aquilo mesmo, você vê, fulano era um anjo que nem Hitler. Falou bem do meu marido, da minha mulher, mas olha o que são hoje. Anjos. E aí tem Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. 4 anjos destas trombetas, quando foram tocadas as trombetas naquele espaço de tempo. Foi a perseguição sobre os judeus e a guerra que houve, a Segunda Guerra Mundial. Ninguém sabia, as trombetas estavam soando, certo? Eu estou aplicando isso mais, não dentro da Primeira Guerra Mundial, mas da Segunda, porque eu vejo mais aqui o que o irmão Branham mostra dentro desta Segunda Guerra Mundial, que as trombetas soaram. E falta a 7ª trombeta e falta a Terceira Guerra Mundial. Agora, antes da Terceira Guerra Mundial, Deus arrebatará sua noiva. É antes da Terceira Guerra Mundial. Deus tirará a sua noiva da terra. Porque esta Terceira Guerra Mundial, ela já está da tribulação para a entrada do milênio. E quando você vê a entrada do milênio, é a descida da noiva, então ela já subiu.
É o cumprimento de Apocalipse 19, quando Cristo está descendo com um novo nome, com aqueles que subiram também com um novo nome. Ele está descendo montado em cavalo branco e os que o acompanham, os que seguem, também estão montados em cavalo branco, que é a pureza, a revelação da verdade, o poder, que um cavalo é uma besta também é um poder, como tem a besta do mal, 666, é um poder religioso, certo? Está num homem religioso, que está no lugar do Filho de Deus para muita gente na terra. O que ele fala está falado. Para nós, o que um profeta fala está falado. Entende? Não é qualquer homem que fala para nós que está falado. É o que um profeta fala para nós está falado. Então nós estamos em tempo de pessoas que não creem em profeta e creem em falso. Não aceitam o verdadeiro e recebem o falso, sem saber. Não recebe o verdadeiro por não saber que é verdadeiro. Aceita o falso por não saber que ele é falso. Esta é a condição do mundo no qual estamos vivendo. Então, eu sou um prisioneiro. Você é prisioneiro? Cada um é prisioneiro. Se você não for prisioneiro de Deus, pelo menos do marido, da mulher, você é prisioneiro. Porque tem que fazer a vontade daquelas pessoas. E ao fazer a vontade daquelas pessoas, você vê que você é um prisioneiro. A mulher não quer ser dominada pelo homem. Você sabe, é o século que estamos vivendo. Ela tem autoridade, ela fala, ela domina. Então, na igreja também a coisa está assim. Só os membros da noiva que são diferentes. Aí vai contar muito pouco homem que é membro da noiva e muito pouca mulher que é membro da noiva. Porque se estamos agindo igual ao mundo, não somos prisioneiros do céu. Quem é prisioneiro do céu é prisioneiro da Bíblia, da palavra. Então, as pessoas têm que ver isso daí. As coisas que comprometem o nosso rapto. Comprometem. Nós não somos tipo, e se não podemos ser tipo, então não pertencemos àquele grupo. O cordeiro que não era tipo, ele não pertencia ao grupo dos cordeiros tipo. E o cordeiro defeituoso, mão defeituosa, olho defeituoso e assim por diante, com vários defeitos na pele, no casco, em qualquer lugar, ele não pertencia ao cordeiro que era tipo de Cristo. Então tem casamento que não é tipo de Cristo e a igreja. Isso é certo. A gente pode falar na Bíblia, é bom falar dos outros, né? Principalmente falar bem. Como falar, irmão Brana, irmã Meda. É um tipo que você vê, como Abraão e Sara era tipo da igreja e Cristo. Brana e Meda também eram tipo da igreja e Cristo. A Meda teve que ser salva por Brana. Foi salva por Deus, mas Deus estava onde? Foi a hora que Brana estava orando, é que Meda foi salva de uma agitação em casa. Agora as mulheres tudo são agitadas, já nasce agitada, e agitada em casa, agitada no casamento. Eu quero aplicar isso para a igreja, uma igreja agitada, com a mensagem. Uma igreja que bate a porta na cara da mensagem. Como a irmã Meda, a melhor mulher do mundo, segundo as palavras de William Branham. Certo? É segundo as palavras de William Branham. Eu não quero apenas ver o defeito, eu quero ver o que aquilo causa, o tipo. Cristo e a igreja. Branham também está representando isto.
Cristo e a igreja, outra vez, nesse dia final, para ter um casamento bom, para ter uma esposa obediente. Ela foi obediente em tudo. Um dia, ela fez uma coisa que não agradou a Deus. Moisés foi um homem conhecido pela Bíblia, o mais manso da terra. Um dia, Moisés fez uma coisa que Deus não gostou. E naquele dia Deus diz para ele, até diferente da irmã Meda, que a irmã Meda, irmã Brana orou, ela foi curada. Moisés pegou a vara, como o povo acuava naquilo que desejavam dele, pão, água. Ele então meteu a vara na rocha 2 vezes e diz, porventura não sairá água desta rocha para vós rebeldes. Foi o dia que o homem se elevou. Naquele dia, Deus chamou ele depois e disse, Moisés, olha para a terra de Canaã, olha para lá, olha para cá, com os seus olhos verás, mas os seus pés lá não pisarão. Oh, mas o homem, que era o mais manso da terra, um dia agitou. Eu não quero nem entrar em pormenores que a gente fica sabendo. Não quero nem entrar, vou deixar até quieto. Um dia que você agita, você pode perder aquele lugar que você ama. Moisés tinha que dar lugar para Josué. Cristo tinha que dar lugar para o Espírito Santo. E agora a igreja, ela vai manter desobediente, ela vai fazer a coisa de uma forma grosseira, ela não vai ouvir a palavra, ela não vai se dar a palavra, deixar ser dominada pela palavra. E tem horas que você vê as pessoas de fora, elas crê mais em você do que as de dentro da sua casa. Agora Jesus falou, os inimigos do homem são os de dentro de casa. Os inimigos de Cristo foram os de dentro de casa, foram os judeus. Os inimigos de Brana foram exatamente os de dentro de casa da América do Norte. Os inimigos da noiva hoje são os de dentro de casa do Brasil, da primeira e segunda etapa. E aí você vê, os inimigos são os de dentro de casa, aquele que você, e também são aqueles que te idolatram, que foi os de dentro que idolatrou William Branham e chamou ele de Jesus Cristo. Ele diz, se isso tivesse acontecido, saído lá do incrédulo, de um que critica, tudo bem, mas não, são de preciosos irmãos, que veio professar a sua fé em mim, como sendo Jesus Cristo mesmo. É os de dentro de casa, não dá o valor que precisa, e idolatra e coloca no lugar daquele que não precisa ser colocado, cada um no seu lugar. Se pudesse ver William Branham como o 7º anjo, Deus encarnado, para revelar selos, trovões, novo nome, não para batizar em nome de William Branham, não para curar em nome de William Branham. Irmãos, pode até algum dia encontrar na mensagem, porque tem 1000 e tantas mensagens, eu não sei, pode até encontrar na mensagem uma coisa que eu acho difícil. Irmão Branham orando no nome dele. Irmão Branham dizendo, tudo que pedis em meu nome. Você não vai encontrar na mensagem. Então, por que esses homens erraram? Idolatraram irmão Branham naquele tempo, como sendo o Senhor Jesus Cristo. Porque se você é o homem da hora, da era, você não é idolatrado, você é aquilo.
Você só é uma idolatria porque é colocar no lugar de outro. Você pega um pedaço de pau e coloca no lugar de São Pedro. É uma idolatria. Irmão Brana diz, o órgão pode ser um ídolo. Pode ser seu Deus. Porque você reverencia, você ama, você gosta daquilo. Mas não pode ser Elohim. Pode ser seu Deus, porque Deus é objeto de adoração. A palavra Deus quer dizer objeto de adoração. E Elohim é existente por si mesmo. Não é um objeto, é Deus, existente de si mesmo. Amém. Bom, eu fico pensando assim, como Deus é maravilhoso para poder dar o que nós temos sem aprender com quem quer que seja, senão com a fonte correta que é o profeta. Isto aqui é muito bom. E eu até quero dar mais uma lida aqui na Bíblia para vermos alguma coisa. Já deu para você captar então que logo falta ainda a 7ª trombeta, que são Moisés e Elias para os judeus, e aí tem mais uma guerra. Está tudo correndo perfeitamente. Irmão Brana diz na mensagem Dores de Parto, ele diz, o mundo aguentou a primeira dor, que é como dor de parto, para poder produzir uma terra nova para o milênio, que ainda não é novo céu e nova terra. Tem que se entender isso também. Novo céu e nova terra é depois do milênio. Mas no milênio a terra já estará nova, bonita. Ela florescerá. E o irmão Brano também mostra no futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal que Deus não vai tirar essa estrutura. Ele não vai mexer na estrutura da terra. A estrutura é a mesma. Ele vai tirar o mal que está nela, o mal que Satanás colocou. Assim como Deus não tirou a minha estrutura, Ele me fez uma nova criatura, só tirou o mal que Satanás pôs em mim. Deus tira o fumo, Deus tira a cachaça, Deus tira os adultérios, Deus tira a mentira, Deus tira toda a agitação, Deus tira o nervosismo. Se Ele não tirou de nós, vamos dando lugar para Ele tirar. Deus tira tudo isso. Nós somos um prisioneiro dEle. Como mais fazer as coisas do mundo, da carne, se nós somos prisioneiros dEle? Aquelas coisas da carne não são computadas, porque o sangue de Jesus Cristo já nos purificou, não somente do passado, mas do presente e do porvir. Amém. Glória a Deus. Gálatas capítulo 1. Olha o que Paulo diz no verso 10. Porque, verso 8 em diante. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, põe aí, outra mensagem, além do que já vos tenho anunciado, além da mensagem que temos anunciado, que Brana anunciou. Se alguém anuncia outra, seja anátema. Se alguém anuncia uma mensagem que Deus e o Pai são duas pessoas, seja anátema. Se alguém anuncia uma mensagem que William Branham tem que ressuscitar para revelar selos e trovões do novo nome, seja anátema. Porque Branham já fez isso. Nós temos parágrafos onde o irmão Branham diz que foi revelado, está revelado. Aí o novo nome, ele diz, nos trovões serão revelados o novo nome nos trovões. Olha, mas eu ainda não vi. O irmão Branham diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Ele vai para lá e volta para cá, e você tem que ir para lá e vir para cá. Eu estou falando de algo misterioso. Onde esse algo misterioso foi revelado? Nos selos, onde já está aberto. Então eu tenho que ver isso daí. Quem foi que revelou? Deus em carne humana. Ali está o novo nome. É Deus numa carne humana, não para me salvar, não para me curar. Contudo, isso tudo estava nele.
São coisas que é difícil para as pessoas entender, mas tudo estava nele. A lei estava em Cristo, a graça estava em Brana. Além da revelação de toda a palavra, a graça, a lei, estava tudo em Brana, como a lei estava em Cristo. Então a minha cura, minha salvação, que Cristo me deu, estava em Brana. Quando Brana foi revelar os selos, não era apenas o homem Brana, era Deus naquele homem, para revelar aquilo que foi mistério até para os dias de Jesus. Me mostra que Jesus revelou, porque era mistério para os dias dele, mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele vai fazer obras maiores do que eu. São João 14:12. Então nesses dias será revelado. Então Deus estava revelado. A glória não é de Brana, gente. A glória é de Deus com novo nome. Se você omite a glória de Deus, Deus com novo nome, Deus não revelaria os selos através do nome Jesus, era com novo nome. Os 7 trovões foram revelados já com novo nome. Primeiro selo, 132, da primeira tradução de Goiânia, você olha o que o irmão Brana diz. E Jesus já até subiu com um novo nome. Jesus morreu e subiu com um novo nome. E ficou 7 eras da igreja, sem nós sabermos, até que Apocalipse 10:1 traz ele de volta. A hora que ele está descendo, 10:1 de Apocalipse, o 7º anjo traz Cristo de novo na terra. Como foi? O 7º selo, que é o 7º anjo, traz Cristo de novo na terra. Foi aquela hora que trouxe Cristo espiritual. Não é Cristo físico, não, mão cheia de cravo, não. É o Cristo espiritual que já estava nas nuvens, naquela nuvem de 7 anjos. O 7º anjo, o 7º selo, trouxe Cristo de novo na terra. Através do quê? Do novo nome, do novo homem. Um outro homem. Era Cristo agora encarnado num homem. Você não pode ter aquele Cristo mais. Ele já veio, morreu, voltou ao Pai. Você não pode tê-lo mais daquela forma física. Você tem que tê-lo da forma espiritual, numa outra forma física. É Deus mudando de máscara, colocando a máscara de Jesus. E os judeus rejeitou. Ele colocou a máscara do Espírito Santo e ficou invisível na igreja durante 7 eras. Terminando a 7ª era, Deus quis ser visível outra vez e meteu-se a máscara de Brana. E apareceu. Era um homem, vai para o casamento, vai para a caçada, vai para a pesca. Sim, se você vai para isso, você se engana. Deus faz tudo isso. Se Ele é o criador disso, Ele não vai usufruir dessa coisa. E ainda Ele vem e prega. Sabe por que Deus fez as montanhas, os vales, as planícies? Ele fez isso para os seus filhos. Deus é um Deus de variedade. E um gosta do vale, outro gosta da montanha, outro gosta da beira do rio. Eu mesmo fico pensando, o que é que você vai fazer na beira do rio? O que é que você diz? Vou descansar. Eu mesmo, eu não consigo, porque não foi feito beira de rio para Osmar. Foi feito para você. Para mim descansar, tem que estar em casa, numa cama, num sofá, sossegado de papoar. Debaixo de uma árvore. Mas lá na beira do rio, não. Mas Deus fez daí. Porque Brana gostava da montanha. Agora eu vou para a montanha para mostrar que eu sou igual a Brana. Não, Deus fez a montanha para o Brana, mas para mim Ele fez planície. Eu gosto de olhar assim na planície. E Brana gostava de olhar nas montanhas, porque até o nome dele estava escrito nas montanhas. Isso é a maneira de Deus trabalhar. Eu gosto de ver Deus trabalhando. Eu gosto de acompanhar Deus, a forma dele
trabalhar, ele faz o que é do agrado do seu povo, da sua igreja eleita. Não é de todo mundo não, irmãos, pelo amor de Deus. Porque esse negócio de fazer a vontade de todo mundo não funciona. É fazer a vontade dos eleitos. Deus faz a vontade dos eleitos. Você pensou bem, eu saí dando presente para toda mulher? Não, eu tenho que dar para a minha mulher. Deus dá para a sua igreja. Qual o presente para a sua igreja? É o que ele nunca deu para nenhuma. A revelação da sua palavra nesse dia final, ele tinha prometido desde a primeira era, mas quando chegar a noiva pirâmide, a noiva cabeça, a noiva pedra de coroa, quando chegar esse tempo é que vou revelar os mistérios, porque é aquela que está próxima, é que sabe dos mistérios. Amém. E esta é a noiva da sétima era. Ela veio na ponta da pirâmide. Esse é o tipo de ministério que você vê em William Branham, começando no pescoço da pirâmide, Filho do Homem, Espírito Santo, subindo para a pedra de coroa, para o dom profético, das vistas, de enxergar, da visão, por ser um vidente. Tudo estava em Branham, era a boca de Deus falando, já não era mais os lábios pentecostais que falaram antes da revelação dos selos. Irmão Branham pregou a mensagem e mostrou isso. Cristo é revelado em sua palavra, ele mostrou os pentecostais sendo lábio. Mas isso aconteceu, se você nota, aconteceu antes da revelação dos selos, desses pentecostais ser os lábios, onde o povo podia ouvir, era o único que tinha a palavra certa, eram os lábios. Mas depois da era de William Branham, depois que o Espírito Santo manifestou a era do Filho do Homem aqui no pescoço, provando sua palavra 211, estamos nessa era, diz William Branham, a era do pescoço. Aí veio a era da cabeça, da pedra de coroa. Aí Branham foi acompanhando e mostrou no único lugar provido por Deus para adoração, 202, 203, estamos aqui na pedra de coroa. Quando está na pedra de coroa, os olhos é de profeta, a boca é do profeta de Deus, os lábios é do profeta de Deus, porque aqui está a cabeça de Deus, que nunca foi vista durante 7 anos da igreja. Ai, glória. Tem coisa que vai levando a gente ver onde Deus trabalhou. Eu nunca tive uma explicação disso, eu estou tendo agora. Eu penso sempre nisso, mas agora eu tenho condição de ver essas coisas cumpridas, o que Deus fez, o que Deus manifestou a era pentecostal e deu oportunidade para eles falar língua estranha, para eles pregar o evangelho. Eram os únicos que tinham o evangelho daquele dia. Mas depois, na revelação dos selos, já não são eles mais os lábios, porque a visão é o profeta, a cabeça é Cristo. Acima da visão só tem a cabeça é Cristo. E ali estava o profeta de Deus, com a boca de Deus. O que é aquela pirâmide? O que você vê na pirâmide, você vê uma cabeça. A pirâmide é uma cabeça. Olha aqui, a pirâmide é a cabeça. Cristo sobre os olhos proféticos, os lábios, a boca de Deus, do profeta de Deus, falando para todos nós. E o Espírito Santo aqui, o pescoço, para mover, para mostrar desde a lei até novos céus e nova terra. Ele pode olhar para frente e pode olhar para trás. Ele tem como mover, porque é Deus na pedra de coroa, Deus no seu profeta no último dia. Amém. Agora estou falando de coisas que já aconteceu. Nós estamos só desfrutando destas bênçãos que aconteceram nos dias da voz do 7º anjo. E eu sou prisioneiro. Eu sou um prisioneiro dessa mensagem. Eu sou um prisioneiro desta Bíblia.
Eu não posso fazer coisa contrária a esta Bíblia se você me dá $1 milhão ou $1 milhão para eu fazer uma coisa contrária a esta Bíblia. Me dê $1 milhão para eu pregar batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Me dê. Você vai ver um homem que rejeita $1 milhão. E eu não tenho nada. Alguém diz, se fosse para mim, eu prego qualquer coisa. Não, agora é diferente. Agora eu sei onde eu estou. Agora eu sei que essa mensagem é verdade. Sou prisioneiro dessa mensagem. Enquanto você não é prisioneiro dessa mensagem, você é prisioneiro por outras coisas. É prisioneiro do mundo. O mundo te aprisiona. As coisas do mundo te aprisionam. Os gostos do mundo te aprisionam. As ilusões do mundo te aprisionam. O fumo, as drogas, aprisiona as pessoas no mundo, porque está tudo ligado ali. A cachaça aprisiona, a mulherada aprisiona. É uma prisão para um homem do mundo. Ele está preso naquelas coisas, mas quando ele sai daquela cadeia e entra na outra cadeia, sai desse presídio do diabo e entra no presídio de Deus, você vai passar a ser um homem privado da liberdade de fazer as coisas que a própria carne tem desejo. Porque você é prisioneiro do Espírito e não mais da carne. Amém. Amém. Eu falei que ia ler aqui, ainda não comecei, né? Assim como já vou-lo dissemos. É Gálatas 1, 8 e 9, agora estou no 9. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, vou falar disso, outra mensagem, que não foi a mensagem do 7º anjo, não vai servir para preparar a noiva, porque a mensagem do 7º anjo é a única que prepara a noiva, não um 8º que vai vir aí, como Moisés e Elias, para os judeus, não. É o 7º que trouxe Cristo, o 7º selo trouxe Cristo de novo na terra. Não podia dizer, Brana trouxe Cristo de novo na terra. Ele não podia dizer, mas ele falou que ele subiu e não falou que ele desceu. Simplesmente ele disse, meia hora mais tarde já estávamos aqui. Ele não diz nada da descida. Depois pregando a mensagem, almas encarceradas hoje, 317, 318, da tradução de Goiânia, da primeira tradução, dessa de Goiânia, ele vai te dizer, o 7º selo traz Cristo de novo à terra. Para mim ele está dizendo, o 7º selo, que era o 7º anjo da constelação, que pegou o 7º anjo da terra e levou para cima. Agora esse anjo que subiu, trouxe o 7º selo, trouxe Cristo dentro dele para a terra. É por isso que o irmão Branham diz, se alguém prega um Jesus com mãos furadas, sangrando, eu não o receberei. Branham diz porque ele sabia que Cristo tinha descido num corpo igual ao dele, era o corpo que Cristo tinha descido. Subiu naquela montanha e depois desceu. O 7º selo trouxe Cristo na terra, através de quem? Através do corpo de William Branham. É isso que a gente vê na mensagem do profeta. Alguém diz, mas ele nunca foi arrebatado. Você nunca leu nem a mensagem. 7º selo, 150, 165. Irmão Branham diz, da primeira tradução de Goiânia, ele diz que foi tomado para dentro da nuvem, formada por eles, por aqueles anjos. Também 201, 202, do 7º selo. Agora, gente, é só aceitar isso, é só ver o que é verdade, receber aquilo ali e se ficar. Eu sou um preso do selo revelado. Me dê $1 milhão para me pregar que Deus não revelou os selos e os trovões. Me dê. Você vai ver um homem rejeitar na sua cara $1 milhão. Alguém diz, mas também não tem ninguém, tem nenhum bobo para te dar isso. Eles deveriam fazer um teste.
Já pensou bem se tomar uma pessoa endividada? O quê? Tem gente aí que está pensando, eu não precisa de 1 milhão não, pode me dar menos. Mas vai da sua fé agora. Se te der $1 milhão, uma cristã não põe um short e sai na rua. Ela não usa uma roupa decotada para mostrar seus peitos para os homens. Pode dar $1 milhão. Eu não vou falar de certas coisas para homens, porque homens com esses joelhos nodosos, como diz o profeta, essa barriga de pote, ele deveria não sair na rua do jeito que ele sai. Será que ele está achando que ele é uma gracinha? É a coisa mais feia que já teve. É ele, do jeito que está. E graças a Deus, quando a sua mulher diz, vocês estão uma belezinha, uma gracinha. É o bonitinho, é um feinho ajeitado. Como diz o bonitinho, você está bonitinho hoje, tá, né? Você quer dizer que eu sou um feinho ajeitado. Só isso. A igreja, ela é bela pela palavra. Você tem que ver isso. Isto é a igreja de Deus. Se vier outro evangelho, outra mensagem, seja anátema. Se tiver outro mensageiro para a noiva, seja anátema. Porque a noiva tem um ministério, ela só tem que repetir o que o mensageiro disse, o que o 7º anjo pregou. Ela vai e prega, e eu estou aqui representando esta noiva, pregando o que eu comi, porque eu comi os selos, os trovões, e eu estou agora mostrando isso para vocês, porque eu comi isso daqui. E eu comi aonde? A igreja católica não é, da luterana não é, da metodista não é, da batista também não é. Não comi dos pentecostais, eu comi de William Marion Branham. Foi que eu comi. O anjo forte estava nele. Eu fui ao anjo forte. Você não vai a esses livrinhos? Aqui está o anjo forte. Vai e coma. Por quê? Agora, Gálatas 1:10. Vou continuar lendo aqui. Eu tenho pouco tempo. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Tem gente que prega só por um salário, tem gente que prega só para alegrar o outro, tem gente que prega falar o que o outro quer que ele fala. Não é assim não. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum. Eu não sei se Paulo falando assim, e Pedro lia a carta de Paulo, mas alguém lia aquela carta de Paulo, para dizer, mas por que Paulo fala desse jeito? Não aprendi com homem algum. Nós andamos com Jesus, andamos com ele. Agora ele diz que ele não aprendeu com homem algum. Ele não quer dar o braço a torcer, mas não tinha aprendido mesmo com homem algum. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Agora, isso daqui, da forma correta, clara, eu só aprendi através da revelação de William Marion Branham. Paulo aprendeu pela revelação de Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo estava em William Branham revelando os selos. Quando você aprende os selos, você aprende com William Branham. Você aprendeu de William Branham. Amém. Amém. Deixa eu ver se consigo terminar aqui. Amém. 162, 163, Cristo, mistério de Deus revelado, tradução de Goiânia. Então Paulo se foi ao deserto da Arábia por 3 anos e meio, até que perdeu todo o seu arrazoamento eclesiástico e aprendeu a palavra. E teve a palavra escondida até que se converteu num prisioneiro. Então regressou atado com as cadeias do amor e disse: tenho perdido toda a minha experiência do instituto e agora estou prisioneiro de Jesus Cristo.
eu perdi tudo aquilo que eu aprendi com Gamaliel, e agora eu estou anunciando que eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. Nós aqui, irmão, nós temos que saber tudo que nós aprendemos aqui no Brasil com respeito à mensagem, foi com o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Foi o que nós aprendemos, mas agora eu tenho que dizer que os selos, os trovões, eu não aprendi de nenhum deles, mas somente de William Marion Branham. Sou um prisioneiro de William Marion Branham, que é a palavra, não é o homem não, é a palavra sempre está no homem. Quando você diz, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, o povo não aceitava, os judeus não aceitavam, porque ele era um homem. Como que eu vou ser prisioneiro de Branham, sendo que Branham foi homem? Como você vai ser um prisioneiro meu, sendo que eu sou homem? Mas você é prisioneiro quando a mensagem está naquela pessoa, você é aprisionado com a mensagem que aquela pessoa está pregando. E você fica preso naquela mensagem mesmo. Fale quem quiser, você está preso naquela mensagem. Amém? Agora, você sabe que o que eu prego não é assim diz o Osmar. É assim diz o Senhor. Agora, qual Senhor? O Senhor que estava em Branham. Assim diz o Senhor. É a mensagem revelada. Amém. Filemão, meu irmão, agora sou prisioneiro de Jesus e só posso falar o que Ele me mostra. Agora, meu irmão, eu sou prisioneiro de Branham e só posso falar o que Ele revelou. Não é o que Ele me mostra, porque Branham revelou e partiu para com o Senhor. Mas deixou revelado. Ele diz onde estão os trovões. Ele diz, está nos 7 selos. Onde está o novo nome, irmão Branham? Está nos trovões. É só a gente ir lá e encontrar. 163, Cristo, mistério de Deus revelado. Deus necessita de prisioneiros hoje em dia. Tem que fazer-nos prisioneiros à sua vontade e falar somente a sua palavra. Deus quer que você hoje seja um prisioneiro, não é ficar falando qualquer palavra não, a palavra que Ele desceu do céu e deu aquele livrinho aberto para William Marion Branham. Deus quer ter prisioneiros deste homem, que tem o livro, a espada na mão, e passou essa espada para a mão de nós os pastores. Deus quer ter esse povo prisioneiro destes homens. Porque se você é prisioneiro de Branham, você está sendo prisioneiro de Cristo, porque Cristo era Branham na terra. Você não vai dizer, o que ele ensinou não dá para mim ir no arrebatamento. Preciso de outro homem. Não. Ali o que Branham ensinou foi o que Cristo ensinou a ele para nos dar fé de arrebatamento. Amém? Assim foi com Paulo, não lhe importava todo aquele conhecimento intelectual que havia adquirido. Tem gente que dá um valor no conhecimento intelectual e depois chega a revelação, eles trocam a revelação por um prato de comida, como fez o Esaú por um prato de lentilhas. É isso que eles trocam. Trocam a revelação por um posto de diácono, trocam a revelação por ser benquisto de um pastor que não tem revelação. Troca a revelação está sendo dada para ele, mas ele é um Esaú. Ele troca aquela revelação para viver ao lado de um pastor sem revelação, para viver com uma igreja em companheirismo sem revelação. Não nos dá prazer isso mais. Nós somos prisioneiros dessa mensagem, prisioneiro desta revelação. Se você não crê dessa maneira que o profeta pregou, você não é prisioneiro, e nós não somos prisioneiros juntos e não estamos no mesmo cárcere. Mas se você crê no que William Branham pregou, no poder de Deus dado a ele, que ele veio manifestar, o nome de Deus sempre está no mensageiro. E ele veio manifestar o novo nome de Deus, não o nome de Jesus, o novo nome de Deus, porque Jesus foi conhecido durante 7 eras da igreja, agora precisávamos conhecer o novo nome, era Deus num outro homem, para fazer as mesmas coisas e outras maiores ainda, que William Branham fez, cumprindo São João 14:12. Amém.
Já estou terminando. Paulo diz: agora foi com Paulo, não lhe importava todo aquele conhecimento intelectual que havia adquirido, porque agora conhecia a Deus por revelação. E as pessoas que conhecem a Deus por revelação, se der tempo de eu chegar aqui, sim, Senhor, todo aquele conhecimento intelectual se foi completamente quando lhe chegou a revelação, sobre a qual está edificada a igreja. Sim, Senhor, notem, ele era semente predestinada. 164, Cristo, mistério de Deus revelado. Só o Espírito Santo lhe pode mostrar quem é ele. Não há nenhum homem, porque todos os demais lhe mostrarão Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo, em verdade, o revelará como o Senhor Deus do céu manifestado. Amém. Não é para todo mundo. Qualquer um pode te mostrar. Tem um pai separado do filho. Eles podem te mostrar, mas o Espírito Santo, em verdade, o revelará como o Senhor do céu. O Espírito Santo vai te mostrar que Jesus Cristo não é um filho apenas, mas Ele é Senhor do céu. É só você dar lugar para Ele, ser prisioneiro dEle. Vocês largaram de ser aprisionados por 3 pessoas na divindade e passaram a ser aprisionados por 2. Seja prisioneiro só de um. É Deus num corpo, Senhor Jesus Cristo. É você ser prisioneiro deste. Eu, prisioneiro de Jesus Cristo. Logo você chega nesta era e diz: eu, prisioneiro da revelação de William Branham. Eu, prisioneiro dos trovões revelados. Eu, prisioneiro da revelação dos 7 selos. Eu, prisioneiro desse conhecimento e revelação do que são as trombetas, os selos. Ou esses selos, abertura, um distúrbio. Quando o selo foi aberto no tempo de William Branham, houve um distúrbio religioso que o povo não queria William Branham. E agora vocês têm que saber que para a noiva, quantos sabiam que o 7º selo, eles viveram pregando no Brasil, que não foi aberto. Então quando foi aberto, aconteceu um distúrbio, porque é tempo da noiva. Não que nós abrimos coisa alguma, é que a mensagem de William Branham, que abriu lá atrás, e eles não conseguiram ver aberto, veio a mesma mensagem aqui e abriu no Brasil. É a mesma coisa. Então provoca um distúrbio religioso. A um ministério como esse nosso de Franca, meia dúzia de gente, ficar esquentando a cabeça de encontro de pastores de 4.000 pessoas. Para eles ficarem preocupados com o Cordeiro ter saído do trono ou não, Deus ter novo nome ou não. Eles fazem suas reuniões e observatórios. Observa isso. Esse homem quer aparecer. Não, é a revelação. Esse é o ministério da noiva. Vocês não foram dignos de ser ministros da noiva, do evangelho revelado. Vocês são ministros de uma mensagem fechada, de uma Bíblia fechada, mas nós somos ministros de uma Bíblia aberta, revelada pelo Espírito Santo, no profeta de Deus. Obrigado, Senhor, por mais este momento de crer nesta palavra e saber que ela é verdade. Ainda que quando se prega esse 7º selo aberto, dá um distúrbio no povo da mensagem, que nunca pregou que foi aberto, só pregava que o 7º selo soou, mas ninguém soube nada. Mas agora está sendo pregado, ele foi aberto. Foi aberto, não está sendo aberto por mim, não, foi aberto. Eu estou pregando ele aberto, porque eu vi o livro aberto. Branham recebeu o livro aberto, e eu recebi o livro aberto. A noiva recebeu o livro aberto. Não podemos pregar um livro fechado. Somos prisioneiros do livro aberto. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor.
presente constante ao longo da estrada. Jesus companheiro, me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo. Em meio aos perigos, presente Ele está. Não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro, comigo estará. Companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu à minha alma o gozo eterno. Não estou sozinho, eu tenho um amigo. Em meio aos perigos, presente Ele está. Não me desampara em meio à jornada. Jesus companheiro, comigo está.